contra eles o jogo inteiro. É até uma questão de conceito de jogo mesmo, porque esses 4, como são rápidos, né? O Luiz Adriano menos, eles descolam muito rápido desse setor de meio de campo. E tanto o Bruno Henrique quanto o Ramírez, eles não estão aproximando e a linha de trás não está chegando. Por isso que está existindo esse espaço. A questão de correr para frente e correr para trás. Eles têm que se sentir seguros de pegar a segunda bola, de aproximar e a linha chegar mais próximo, de correr para frente. A ideia da compactação. A ideia é de jogar junto, né? Porque aí você diminui o campo e aí você pode dar mais intensidade. Porque você rouba, já está ali de novo. Se perder, já está ali de novo. E existe, eu estava falando novamente com o Rafa, existe uma grande diferença desses treinadores com conceitos ofensivos, essência ofensiva, a forma com que eles trabalham. A intensidade do Kudê, a intensidade do Jorge Jesus, que hoje não foi tanta. E a diferença dos times brasileiros, de treinadores brasileiros que têm uma capacidade técnica muito grande, como Renato Gaúcho, como Vanderlei, é muito grande. A distância de intensidade de jogo é muito grande. O que a gente viu ontem, o Internacional, o que a gente vê do Flamengo e o que a gente vê do Renato Gaúcho com o Grêmio, que é um time muito qualificado, estou falando em termos de intensidade, a distância é assustadora. O Grêmio é um time muito talentoso, mas a intensidade não chega nem próximo do Flamengo ou do Internacional. Então essa ideia desses mecanismos de você compactar, você consegue o tempo inteiro acelerar, porque tá tudo, você diminuiu, joga no tamanho de uma quadra de futebol de salão. 68. O jogo está sendo disputado em 25, 30 metros, né? O que não aconteceu com o Palmeiras hoje, que você já falou dos Tem um blocos. descolamento da sua linha de defesa com os 4 homens de frente. Isso é perigoso porque o campo fica muito grande. Mas você permite transição constante, o jogo é um vai e vem. O Palmeiras, principalmente fora de casa, ele tem muito volume jogando em casa, nesse princípio de temporada. Tanto que tem algumas goleadas, tem conseguido atuar bem. Mas jogando fora de casa é um time que não tem... Ele não consegue controlar minimamente os jogos. E controlar não é ter a bola. Até teve bastante a posse. Mas no momento da perda... Foram 9 finalizações, por exemplo, do Tigre no primeiro tempo. Estava perdendo, mas finalizando mais, finalizando na direção do gol, mais do que o Palmeiras. Então essa perda do controle, porque o jogo é mais frenético e tem muito espaço para se jogar, é que é um tanto perigosa para o andamento da temporada. Tem muita qualidade e ainda assim é um trabalho que vai suplantar determinados desafios ao longo do ano. Mas a gente está falando de um time que foi idealizado no princípio da temporada para brigar por título brasileiro e título Libertadores. Mínimo, né? Como foi nas últimas temporadas. É o que interessa. É o que briga para lá em cima, né? O ápice. E eu acho que para isso o caminho é um tanto longo, assim. De ideias, não digo nem de qualidade individual ou do desempenho atual, mas rebuscar um pouco mais, o que o Pedrinho está colocando em comparação com o que é o princípio do Kudê, com o que é o que é a sequência do Jesus. São trabalhos mais rebuscados, no fim das contas, e que entregam mais elementos para os jogadores. Antes de eu chamar o Lucha, rapidinho sobre ele, isso aconteceu no jogo de hoje por causa da escalação, ou vocês têm notado isso em alguns jogos do Palmeiras? Eu acho que é padrão, Esse principalmente nos jogos fora de casa. Você acaba preenchendo um pouco melhor com 3 jogadores de meio campo e 3 homens de frente, porque esse quarto cara também não acompanha o trio ofensivo. Ele não é tão leve quanto o Dudu, se for o Rafael Veiga, se for o Lucas Lima, ele organiza mais e acaba ficando mais próximo dos 2 primeiros de meio do que dos 3 de frente. Quando está jogando em casa, joga dentro do campo do adversário, produz muito, tem volume e você percebe menos. Acabam estando mais próximos porque estão dentro do campo adversário. Mas jogando fora de casa, que o adversário vai se expor, vai sair, vai acelerar, o Palmeiras acaba ficando com um campo gigantesco. Esses caras atacando e demorando a retornar, e a linha de defesa, quando o time ataca, não conseguindo acompanhar a velocidade dos homens de frente. Vamos ver o que o Lucha tem a dizer sobre esse jogo de hoje, essa vitória em cima do Tigre, fora de casa. Fala, professor. Excelente, né? Fora de casa. Vai ser difícil ganhar aqui. Aqui é difícil ganhar. O Dudu jogando por dentro, ele pega bastante vezes na bola. E aí torna ele mais dentro do jogo. Ele do lado do campo, a bola tem que chegar para ele. E ali não, ali ele está sempre as pessoas buscando ele para poder achá-lo. E aí achando ele de frente, virar e contra a zaga, é um jogador que vai preocupar. Eu acho que é uma situação boa. Desde que eu tenha 2 lados que consiga fazer a volta até o final. O Rony faz, né? A William não tão bem, porque não é a característica dele, mas a gente vai encontrar devagarinho uma situação boa disso aí. E aí, Pedrinho, o que o professor falou? Ainda bem que a gente não escutou a entrevista dele, que a gente falou antes, né? A questão do cara muito diferente, eu acho que se você não tem todos os jogadores com a mesma capacidade cognitiva e técnica, você tem que usar ele no melhor lugar. E o melhor lugar é ali, porque ele participa muito mais, como o Vanderlei falou, é o criativo, é o diferente, e você conseguiu equilibrar um pouquinho as ações quando traz o Rony.
E aí você tem uma força pela beirada. Se o William não jogar, você tem o menino Verón. E aí você traz o cerebral para participar mais. É o cara que raciocina. Ele não é aquele meia como o Lucas Lima, que é o cara pensador. Ele é aquele meia mais que conduz, mas mesmo assim ele consegue ter a tomada de decisão correta. Ele é muito inteligente, tem uma força física privilegiada e ele é acionado mais vezes. Ali, querendo ou não, mesmo se a ideia de jogo do Vanderlei, que não é muito parecida com a do Jorge Jesus, for de mais ações ofensivas, mesmo assim ele vai ter um desgaste para acompanhar o lateral algumas vezes. Já não é tanto essa ideia, então ele vai ter que voltar mais vezes. Ali, ele é o cara que tem que descansar para jogar. Volta os beiradas, ele recompõe junto com o Luiz Adriano e está sempre no local certo para construir. Então a posição dele ali no meio com a chegada do Rony, eu acho que foi o ideal, foi acertado. Muito bem. Vamos ouvir o Felipe Melo agora, com responsabilidade, graças a Deus. Põe aí o zagueiro do Palmeiras falando depois do jogo. Eles bateram bastante, né? Entraram duro. Mas isso é Libertadores, cara. Faz parte. Você vê aí o Atlético Paranaense ganhou o jogo e os caras queriam brigar, né? Então, Libertadores é dessa maneira. Você vê no estádio aí que a grama é diferente daquela grama que a gente está acostumado, sobretudo no Brasil. O campo bem pequeno, a torcida que grita o tempo todo. Depois nós temos 2-0, os caras gritaram ainda mais, né? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa e não cair na pilha realmente. Nós tivemos oportunidade de repente, chegar numa final alguns anos atrás e não aconteceu, né? E a gente tem aprendido realmente para que esse ano seja diferente e a gente possa conquistar a tão sonhada Libertadores. Não pode cair na pilha, hein, Felipe? Você já viu algum jogador da Europa falar assim, não, Champions League é assim mesmo, mal quebra. O couro come, né? A arbitragem, são regras. A regra é igual para a América do Sul, para a Europa. Por que a Libertadores é... E pior que isso gera, só para me alongar um pouquinho, gera até no antigo rachão. Porque na brincadeira, quando o rachão pega fogo, os caras, agora é Libertadores. Aí... Virou um sinônimo de confusão, né? De chegar duro, de pode dar pancada, entendeu? Eu tinha que mudar isso. Nas entrevistas dos atletas, cobrarem isso, que a Libertadores seja mais atrativa pelo talento, pela qualidade, do que pela liberdade de chegar mais duro no adversário. Muito bem. Vamos virar a chavinha e falar de Copa do Brasil, agora no troca de passe, porque o Fluminense jogou contra o Botafogo.